A taxa Selic caiu para 14%. Ótima notícia que caiu, talvez caiu menos que a gente gostaria, mas eu vou te explicar tudo sobre isso no vídeo de hoje, e não só o porquê caiu, como o que fazer daqui para frente, o que esperar também para a economia, o que deve acontecer nos próximos cortes, nas próximas reuniões do Copom, tá? Vídeo muito importante, a gente levou toneladas de horas para produzir, então eu preciso do seu apoio nesse vídeo, tá? Bom, saiu a notícia, corremos para gravar e te informar da melhor forma possível. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, tá? Primeiro, o que mudou desde a última reunião do Copom, vou te explicar no detalhe, é importante para você ter essa trajetória. Depois, porque o Banco Central tá abaixando a Selic com cautela, o impacto dos juros na economia real e como transformar a queda da Selic em dinheiro no seu bolso. Pois bem, o que mudou desde a última reunião do Copom? Primeira coisa, a inflação, ela vem dando sinais de melhora. Como que era a inflação antes então? Janeiro estava 0,33, fevereiro 0,7, março 0,88. Então a inflação ela estava relativamente alta, né? Antes de dar os sinais de melhora. Então veja só, aqui a gente estava acima do esperado em janeiro, a inflação veio mais alta, isso é ruim. Em fevereiro veio mais alta, 0,05 acima. Em março veio mais alta, 0,11 acima. Em abril melhorou. E quando ele está abaixo de 100, a gente tem um indicador ruim. E desde então a gente tem um crescimento muito bom. Por exemplo, aqui em março de 25 a gente está em 114. Então, como março de 25 registrou 114 pontos, isso vai indicar que a atividade econômica estava 14% acima da média de 2022. Então, a economia deu uma aceleradinha. Só que o que acontece na economia é quando muda a taxa de juros para cima ou para baixo. Aqui a gente tem a taxa de juros que é a linha azul. Quando a taxa de juros está muito alta, a gente tem um impacto na economia. Quando está muito baixa, a gente tem outro impacto na economia. O que a gente percebe? Taxa de juros em 13,75, 10. Depois a taxa de juros em 15%. Como que a economia reagiu? Basicamente, quando a taxa de juros caiu, a gente teve um movimento da economia ficando mais forte. Aumentou 16%. Mas vamos ver o que acontece quando a taxa de juros sobe. Quando sobe a taxa de juros, a gente tem um movimento econômico desacelerando, né? O empresário pensa, para que eu vou investir, correr risco no negócio se a minha grana tá paradinha, aplicada a 15% ao ano, a 16% ao ano? Para que eu vou correr risco? Você precisa ter um prêmio muito grande para justificar o risco do Brasil. Você deixa seu dinheiro parado, você investe menos, contrata menos, a economia gira menos. Ou seja, se a taxa Selic sobe, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Se fica mais... E o Banco Central, ele vai buscar um equilíbrio. Ele quer crescimento econômico, mas ele não quer gerar inflação descontrolada. A gente quer crescer, mas não adianta crescer e vir inflação junto, porque a gente vai ter uma série de problemas na economia. Terceira coisa, escalada da guerra. A gente tem uma guerra muito louca, vocês lembram disso? Que na verdade, em partes ela ainda está acontecendo, mas uma guerra muito louca. Ó, guerra sem fim, bombardeios entre Estados Unidos e Irã fazem subir a temperatura no Oriente Médio. Guerra ampliada, Arábia Saudita enfrenta ataque. Oriente Médio, grupos rebeldes do Iêmen anunciam um bloqueio de uma das principais rotas de exportação de petróleo do mundo. Né? Na CNN, petróleo sobe mais de 20% em mês de incerteza sobre guerra. Então a gente tem uma série de notícias saindo sobre a guerra. E a gente tem o Estreito de Hormuz aqui, que é uma passagem muito importante, e a guerra impacta aqui e que impacta depois no seu bolso. Por quê? Porque o ponto mais estratégico do mercado de energia global tá aqui. São 20 milhões de barris por dia que passam por aqui. Imagina se você pega e fecha esse negócio. Pá, cara, tem um impacto na economia, não é? Imagina se você começa a passar e você começa a ficar com medo de afundar o seu navio e você morrer. Aí como que vai ser a sua família? Sua esposa vai falar o quê pra você? Sua esposa vai falar, não, pode passar assim lá, não. Você vai falar, pelo amor de Deus, não trabalha, loucura. Aí vai ter pressão, as empresas, seguro fica muito alto. Cara, é uma bagunça esse negócio, tá? E isso mostra então que o governo injetou 168 bilhões de reais na economia, que é esse valor, é a diferença. Se a demanda está aquecida, porque foi injetado na economia 168 bilhões, isso aqui gera inflação e a Selic fica alta. Então isso é um problema para o corte da taxa de juros. Mas espera aí, então se a receita foi de 1,3 trilhão e a despesa foi de 1,1 trilhão, o governo ficou no positivo. Na verdade não. Por quê? Porque existe aqui um número de 251 bilhões, que é a transferência por repartição de receita, que é onde o governo federal ele arrecada o imposto, mas grande parte não fica com ele, porque por lei ele precisa repassar aos estados e municípios, entende? Então essa diferença foi repassada aos estados e municípios. No final das contas, a gente tem 1,059 tri de receita líquida, tá? Resultado primário então, toma um prejuízo aqui de 44 bilhões de reais. Essa é a realidade. Veja que a gente saiu no ano passado de 32 bilhões positivo para menos 44 bilhões. Então, em 12 meses, o rombo abriu 77 bilhões de reais. Cacetada, né? Muita cacetada, loucura. Próximo ponto. Por que o Banco Central está baixando a Selic com cautela? Também temos as eleições de final do ano. Em 2010, quando a gente teve a Dilma eleita, a gente teve taxa de juros subindo
subindo de 8,75 para 10,75. Fechamos o próximo ponto. Por que o Banco Central está baixando a Selic com cautela? Também temos as eleições no final do ano. Em 2010, quando a gente teve a Dilma eleita, a gente teve taxa de juros subindo de 8,75 para 10,75. Fechamos o ano acima do que a gente começou. Em 2014, Dilma reeleita, mesma coisa, subimos em 1,25. 2018, 0 a 0. 2022, subiu 4,5%. Esse está sendo o primeiro ano, primeira eleição desde 2010 que a Selic não está, pelo menos por enquanto, projetando fechar acima do que ela começou o ano. Está falando de uma taxa de juros abaixando. Depois, taxa de juros nos Estados Unidos. Aqui você tem a taxa de juros real dos Estados Unidos. Pensa que a taxa de juros real é a rentabilidade que o governo te paga acima da inflação. É o quanto ele está te pagando pelo seu dinheiro. E aqui a gente tem 2008, crise, subprime, pior época da história recente, né, econômica, e a gente pela primeira vez passou do nível de 2008. Vocês têm noção? Estados Unidos está pagando 3% ao ano de juro real. Isso significa que a maior economia do planeta está pagando muito pelo seu dinheiro. Então, se você tem uma grana para investir, você pode escolher investir nos Estados Unidos, que é seguro, digamos assim, ou investir no Brasil, onde tem risco político, loucura econômica, sei lá o que e tal. Onde você vai investir? Bom, depende da taxa, né? Se estiver pagando muito no Brasil, talvez você até esteja disposto a correr um risco a mais. Se não tiver, onde você vai investir? Bom, depende da taxa, né? Se estiver pagando muito no Brasil, talvez você até esteja disposto a correr um risco a mais. Se não estiver pagando muito, melhor investir nos Estados Unidos, que os Estados Unidos está pagando muito agora. Só que se os Estados Unidos está pagando muito agora, o Brasil tem que ter mais cautela, porque a competição aumentou pelo dinheiro do mundo. Então, se o Banco Central corta a Selic muito rápido, o diferencial da taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos vai encolher. Aí as pessoas vão falar, é melhor eu botar nos Estados Unidos. E aí tira o dinheiro daqui. Então é importante fazer isso com cautela. Quando o dólar sobe, o real cai, certo? O dólar subiu, nosso real, ele acabou que vale menos. Isso acontece, aumenta a inflação. E o Banco Central perde a narrativa e a gente começa a ter problemas. Essa insegurança para cortar a taxa de juros mais rápido está gerando efeitos reais na nossa economia. Próximo grande ponto aqui do que aconteceu da última reunião para agora, a gente tem grandes empresas pedindo RJ. A gente tem a Bombril, a Bombril entra com um pedido de RJ no valor de 2,3 bilhões. A gente tem a Raizen, que é loucura, tá até puxando os dados do IPO dela, quando ela fez, assim, era gigante, resultado sólido e pedindo RJ, uma empresa gigantesca, 61, na verdade, aqui não é uma RJ, né, é uma recuperação extrajudicial, mas a gente tá falando aqui de 61,4 bilhões em renegociação. Você tem a Estrela, pô, cara, quem que não brincou com brinquedos de Estrela na infância, né? Pão de açúcar também, é uma coisa gigante, 4,57 bilhões, Tokstok, loucura também, entendeu? Aí você tem a Havana, que aconteceu agora. Vocês até reclamam às vezes, né? Parece que eu trago notícias negativas demais, mas é isso que tá acontecendo, cara. Isso aqui é triste de verdade. É dúbio, na verdade, porque por um lado é bom porque elas estão renegociando as dívidas, por outro lado é ruim porque muitas empresas estão precisando renegociar as dívidas e talvez nem todas vão conseguir através da RJ ou da recuperação extrajudicial, né? Então, 2012 para 2017, a gente teve um aumento gigante de pedidos de RJ. E aí a gente teve uma queda depois de pedido de RJ e agora um aumento gigantesco novamente. Então, a gente está no recorde, all time high. A gente nunca teve tanta RJ. Por um lado, você tem empresas que se beneficiam disso porque é uma ferramenta positiva, não significa que a empresa quebrou. Tem empresas que só vão se salvar por causa da RJ. Por outro lado, tem empresas que esse é o último suspiro, ou seja, não conseguiram outras formas de sair dessa situação e estão na RJ. E é importante dizer que essas RJs não estão acontecendo dentro de um segmento específico. O Brasil inteiro está com problemas. É inteiro, todas as áreas. Isso é tenebroso. Aqui a gente tem as principais áreas da nossa economia. Então você tem o comércio, você tem a indústria e você tem serviços. Você tem essas três áreas, é onde pedir RJ. De repente, o Grupo Primo, ele cresce todo ano, pelo menos foi assim até aqui, é assim que a gente projeta os próximos passos. É uma empresa que vai fazer quase 600 milhões de reais de faturamento esse ano. A gente tem quase 2.000 colaboradores e crescendo fortemente. Hoje a gente cuida de quase 30 bilhões de recursos dos nossos clientes, nossos investidores, e a nossa expectativa, a nossa visão é fechar dentro dos próximos 2 anos cuidando de mais de 100 bilhões de reais, né? A gente vem crescendo e galgando largos passos em termos de gestão, estrutura e uma série de outras coisas, tá? Um convite para você que é empresário, você que é empreendedor, o convite para você é que às vezes chega a hora de você pedir ajuda. Não é porque você não seja bom o suficiente, mas é porque outras mentalidades, outros conhecimentos, outras áreas de expertise podem te ajudar muito. Então a gente se juntou, né? Grupo Primo, eu e Perini, junto com o G4, o Alfredo, o Thales e o Nardon, para criar um projeto para ajudar os empresários a empreenderem melhor. E a gente deu o nome para esse projeto de Lucro 2x. Basicamente, a gente vai trabalhar vários pilares dos negócios, desde gestão, geração de receita, canais de aquisição, vendas, né? Tudo que a gente acha que são pilares importantes, a gente vai trabalhar esses pilares juntos com o objetivo de multiplicar os lucros dos empresários, tá? E a gente vai ter uma live dia 11/8, que eu te convido fortemente
para participar. Se você